Boa noite para todos nós que estamos fisicamente aqui, né? Existem aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, a gente também está dando boa noite para você. Esse é aquele horário que a gente interage com você que nos ouve pela rede social. Então, algumas vezes você vai ter uma desconexão entre o lado daí e o daqui, tá? Mas continue assistindo, porque hoje Deus tem alguma coisa para falar para você. Nós estamos trabalhando uma série e essa série mexe muito com a nossa vida. Mexe inclusive com aqueles que hoje estão comemorando seu dia. E aproveitando, eu quero felicitar todos os papais, todos os pais que hoje estão comemorando o seu dia. Que Deus abençoe você. E a noite ainda não terminou para você. O ano ainda não terminou, ainda tem muita coisa para você dar conta, muito boleto para você pagar. Também quero agradecer a todos que vieram para a ceia hoje. Quero agradecer em nome de Jesus, porque o convite é de Jesus. Que a ceia é um memorial da morte, da ressurreição de Jesus e a lembrança de que Jesus um dia ele vai voltar. Então, hoje nós tivemos um bom número de pessoas durante a ceia do Senhor. Se você quer acompanhar, nós já fizemos isso domingo, eu vou contar a história resumidamente, e nós vamos hoje tirar algumas lições dessa história. Gênesis capítulo 13 narra a história de Abraão e de Ló, um tio e um sobrinho. Eu não sei quantos de vocês aqui são tios. Quem aqui é tio? Levanta a mão. Tem muito tio que faz pelo sobrinho mais do que o próprio pai faz. Tem tio que é mais pai do que o próprio pai. E eu vejo na figura de Abraão um tio que tem esse perfil. Abraão morava em Ur dos Caldeus. E como eu falei, Ur dos Caldeus era uma cidade extremamente moderna para a sua época. Ele tinha um irmão, Arã, e esse tinha um filho. Não há muitos detalhes acerca desse homem, mas acerca desse jovem, chama a nossa atenção o carinho e o amor que Abraão nutria por ele. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão deixa Ur dos Caldeus, mas a Bíblia diz que ele leva com ele o sobrinho. E o nome desse menino é Ló. Uma coisa interessante na vida: quando nós somos pequenos, as pessoas parecem extremamente velhas para a gente. O garoto de 10 anos tem uma grande diferença para o menino de 1 ano. Mas lá na frente, quando aquele menino que tinha 10 anos se torna bem adulto e ele tem 60, o garoto que antes tinha 1 ano parece que tem a mesma aparência dele e estão na mesma escola, Fisicamente parece que já são iguais, não há diferença entre eles. Todos já frequentam o parque dos idosos. Não é assim que acontece? O que era antes, a grande diferença, diminui, se estreita, acaba. E aí chega um momento que filhos e pais, ninguém sabe nem quem é. Aquele ali é o pai ou aquele ali é o filho? Dada a semelhança. Isso aconteceu com eles. Aquele garotinho que saiu de lá junto com o tio, agora ele cresceu. E ele se tornou um menino ou um senhor, um homem que exercia a mesma profissão do tio, que dividia terras com o tio, que fazia, que tinha o mesmo produto que o tio tinha. E aqui começa a ter
uma concorrência, uma desavença entre eles. Os pastores, os funcionários de Ló começaram a discutir com os funcionários de Abraão. E para se manter a boa amizade, o relacionamento e a convivência, às vezes o melhor caminho, quando se trata de família, é a separação. Às vezes é preferível você que tem um funcionário que trabalha com você e é parente, é preferível você dar conta dele com todos os direitos, se possível montar até um quiosquinho para ele dizer, vai embora, porque muitas vezes parente trabalhando com você vai lhe dar dor de cabeça. Às vezes nós pagamos um preço muito caro. Por quê? Porque muitas das vezes se é exigido regalias que um estranho não teria como exigir. Mas Abraão chega e diz, olha, Ló, a situação é a seguinte, não dá para nós continuarmos juntos. Se nós queremos manter uma boa convivência, se você escolher ir para a direita, eu vou. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olha as lindas e verdejantes campinas do Jordão, onde se localizavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló não levou em conta tudo o que o tio dele havia feito por ele. Ló não considerou absolutamente nada. Ló foi egoísta. Ló disse para o tio, obrigado por você deixar eu escolher. Eu acho que aquele lugar é o lugar ideal para eu colocar o meu rebanho. A Bíblia diz que Abraão não discutiu com Ló. Abraão não olhou para Ló e disse, como você é um menino ingrato, eu deixei você escolher para ver se você tinha consideração. Não, Abraão não fez isso. Pelo contrário, Abraão aceitou ficar com uma região, ou numa região montanhosa de Canaã, onde não tinha uma linda pastagem, onde não tinha campos verdejantes, mas ele pensou, para manter uma boa relação, eu prefiro ficar aqui. Às vezes, para manter uma boa relação, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E Abraão resolveu abrir mão dessas coisas. Ló foi embora. Ló começou uma nova vida na terra que ele escolheu. Ló fez uma escolha. Hoje à noite eu quero falar sobre os 6 sinais de uma escolha errada. 6 sinais de uma escolha errada. Essa história que eu terminei de contar para você de forma bem sucinta, de forma bem resumida, ela nos ensina 2 grandes lições sobre escolhas. A primeira lição que essa história ensina para mim e para você sobre escolhas, e escolhas nós fazemos todos os dias. A sua vida é feita de escolhas. A primeira lição que essa história nos ensina é que fazer escolhas é uma decisão inevitável. Fazer escolhas é uma decisão inevitável. Você não vai escapar na sua vida, você não vai passar pela vida e no final da sua vida dizer, ufa, que maravilha, eu passei por toda a vida e eu não precisei fazer nenhuma escolha. Engano seu. Você vai passar pela vida e você vai fazer, não é uma não, você vai ter que fazer muitas escolhas. E algumas dessas escolhas, se você as fizer erradamente, você vai pagar um preço muito alto, muito caro, muito doloroso. Às vezes você vai chegar a pagar preços trágicos, se você fizer escolhas erradas. Preços dolorosos. Porque a Bíblia, nesse texto, ela nos lembra, fazer escolhas é uma decisão inevitável, você não pode evitar.
Segunda lição que esse texto nos ensina é que não existe somente escolha. Você não faz somente escolha. Toda vez que você faz uma escolha, você recebe um kit, chamado de kit consequências. Toda escolha tem consequências. E essas consequências, elas podem ser boas, se você fizer uma boa escolha, ou ela pode ser ruins, se você tiver feito uma má escolha. Aí você pergunta, mas pastor, do que depende uma boa escolha? Do que depende uma boa escolha? Se eu quiser fazer uma boa escolha, quais são os ritos? Quais são os conselhos que eu devo seguir? O que eu faço para fazer uma boa escolha? A menina que está aqui solteira e quer casar, ela diz, como é que eu faço para fazer uma boa escolha de um jovem para casar? O menino que está aqui hoje e quer casar diz, como é que eu escolho uma boa mulher para eu casar? O empregado que está aqui recebeu uma proposta de emprego. Ele está dizendo, como é que eu faço uma boa escolha de emprego? Eu estou com uma decisão a tomar. Eu preciso decidir se eu saio da empresa ou se eu fico na empresa. O que esse texto vai nos mostrar? Esse texto vai mostrar para cada um de nós que uma boa escolha não depende de pensar muito. Às vezes a gente acha que, eu vou pensar muito e eu vou fazer uma boa escolha. Aí pensa e passa pensando. Eu lembro de um jovem que veio pedir um socorro. Ele pediu uma garota para namorar. E adivinha qual foi a resposta dela? Eu vou pensar. Eu falei, e aí, já começou a namorar? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a garota disse que ela está pensando. Passou 2 meses, passaram-se 2 meses, eu perguntei, e aí, já está namorando? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ela ainda está pensando. Esse texto está nos dizendo que uma boa escolha não depende de pensar muito. Não pense você que por pensar muito, você vai fazer uma boa escolha. Eu já vi pessoas que pensaram muito, até jogando xadrez, e fizeram uma jogada errada. Pensando muito. Então, pensar muito não é um indicativo de que você vai fazer uma boa escolha. Também não é indicativo de que você vai fazer uma boa escolha achar que você precisa racionalizar tudo. O que é racionalizar tudo? É ser aquela pessoa que começa a fazer cálculos, começa a fazer uma matemática, começa a trabalhar com lógica, começa a pensar de maneira tão exata, tão metódica. E você diz, eu vou, para poder ter certeza que é isso que é uma escolha correta, é isso que vai dar certo para mim. Então vou pensar muito bem, eu vou racionalizar. Deixa eu dizer para você, isso também não é um indicativo. Racionalizar muito não significa que vai ajudar você a fazer uma boa escolha. Você pode pegar todas as estatísticas. Você pode pegar todas as somatórias. Você pode fazer um levantamento. Você pode ter o dom, a capacidade, a habilidade da lógica. E mesmo assim não fazer boas escolhas. Eu conheço muitas pessoas que são racionais, que quebraram a cara com escolhas. Fizeram escolhas erradas. Pessoas que são matemáticas, fizeram escolhas erradas. Por quê? Porque determinadas escolhas fogem à nossa capacidade da racionalização. Tem escolhas que a racionalidade não tem absolutamente nada a ver, nenhuma influência. Você quando vai namorar, você não pode racionalizar. Você não pega uma menina e diz, deixa eu pegar essa menina e é elevada à raiz quadrada de 2. Essa menina, deixa eu criar uma equação. A mãe dela é X, o pai dela é Y, o tio dela era delta. Você não pode fazer isso. Pessoas mudam.
Portanto, racionalizar não é um indicativo de uma boa escolha. Você diz então, então eu vou procurar muitos conselhos. Eu vou me aconselhar com muitas pessoas. Depois que eu me aconselhar com muitas pessoas, eu vou fazer uma boa escolha. Eu quero dizer para você também que muitos conselhos não significa que você vai fazer uma boa escolha. Aí você pergunta, do que depende uma boa escolha? Aí nós olhamos para as Sagradas Escrituras e a Bíblia nos responde. A Bíblia nos dá uma resposta para essa pergunta. E a Bíblia diz que uma boa escolha, ela depende da atenção. Uma boa escolha depende do cuidado que você dá aos princípios da palavra de Deus. É buscando na palavra de Deus, é observando a palavra de Deus que você vai fazer boas escolhas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na Bíblia nós não encontramos somente pessoas que fizeram decisões acertadas. Na Bíblia nós encontramos também histórias de pessoas que cometeram erros. E qual é a importância dessas pessoas para a nossa vida? É que nós podemos aprender com o erro dos outros. É por isso que a Bíblia tem histórias de pessoas que acertaram e histórias de pessoas que erraram. Baseado na vida dessas pessoas, você pode tomar decisões e fazer escolhas corretas. Portanto, se você quer fazer uma boa escolha, o seu referencial para fazer uma boa escolha continua sendo a Bíblia. Deixa eu lhe dar uma dica. Deixa eu falar de uma experiência que sempre deu certo para mim. Quando eu fui namorar, quando eu escolhi a primeira menina para namorar, eu consultei duas pessoas. Eu consultei um amigo e ele falou para mim: meu irmão, não perde tempo, agarra logo. Eu consultei Deus, porque sempre minha mãe me ensinou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu fui para a Bíblia. Falei: Senhor, o que eu vou fazer aqui parece uma coisa tola, mas, Senhor, me responde, se essa menina é uma menina que vai me edificar. Aí eu peguei, disse: eu vou fazer uma coisa tola. Onde eu abrir, que esse texto fale ao meu coração. Nem sempre isso vai dar certo para você, porque vai lá que você abra em Judas, na história de Judas. E Judas foi e se enforcou, aí você vai e se mata. Não é isso. Mas Deus me deu a felicidade de abrir na carta de Paulo aos Gálatas. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele começou falando: foge dessas e dessas atitudes. Aí vinha prostituição, isso. Aí eu digo: vou mudar, vou para Efésios. Efésios vinha e dizia: esses aqui são as qualidades que você tem que fugir. Capítulo 5. Aí eu mudei para Timóteo: foge outro sim das paixões da tua mocidade. Opa! 3 textos me falaram coisas, me alertaram situações. Por que eu iria insistir? Eu falei: essa menina não é para mim. Eu não quero nada com essa menina, eu vou fugir dela. E eu fugi. Quando foi para eu casar com a Vera, eu falei com Deus. Deus aprovou. Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, eu perguntei de Deus. Eu busquei um mecânico, não aparecia um mecânico para ir ver um carro, e o camarada precisava fechar o negócio comigo, e eu orei a Deus e digo: Senhor, me mostra na tua palavra que o Senhor quer que eu compre esse carro. Aí eu abri num texto do profeta Isaías, que dizia: vai, filho do homem, e eu estarei contigo,
eu serei a tua resposta. Eu falei, é comigo, eu vou lá. E eu cheguei lá, e eu olhei, sem entender nada de mecânica. E eu disse para o homem, liga aí o carro. E ele ligou. Aí eu ouvi o barulho. Sem entender nada, eu estava fazendo só o H. Esse motor tá bom. Falei, eu vou levar, esse carro tá bom. Levei o carro. Quando meu irmão viu o carro, ele disse, menino, tu comprou esse carro? Eu falei, comprei. Falei, tu mandaste alguém olhar esse carro? Eu falei, não. Ele, rapaz, a gente não faz uma coisa dessa. Eu falei, eu fiz. Ele falou, quem te orientou a comprar esse carro? Eu falei, veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai filho do homem, eu serei contigo. Ele falou, vamos lá ver esse carro. Fui lá ver o carro. Aí ele virou, abriu, ouviu, checou e disse, quanto tu pagaste desse carro? Eu falei, rapaz, isso foi um achado. Como foi que conseguiu isso? Eu falei, veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai filho do homem. Você está entendendo? Você está entendendo? A Bíblia responde tudo. Uma boa escolha, portanto, depende da atenção, do cuidado que nós damos aos princípios de Deus. Mas eu quero hoje mostrar 6 indicativos de uma escolha errada, de uma escolha precipitada. Se você quer saber se você já fez ou não uma escolha errada, ou se você está fazendo uma escolha precipitada, uma escolha errada, veja se você não se enquadra em um desses 6 indicativos. Indicativo número 1. Quando é que uma escolha é errada? Quando é que eu sei que essa escolha vai trazer consequências ruins para a minha vida? Qual é o primeiro indicativo? Biblicamente, o primeiro indicativo para você saber que uma escolha ela é errada e ela vai trazer consequências ruins para você, para a sua família, para a sua vida, é se essa escolha afasta você de Deus. Se a escolha começa a afastar você de Deus, e se essa escolha, ela começa a aproximar você do pecado, ela começa a distanciar você de Deus, das coisas de Deus, Deus está dizendo para você, você está tomando uma decisão errada, você vai quebrar a cara, você vai ter consequências trágicas, dolorosas, porque tudo aquilo que afasta você de Deus não é uma boa escolha. Segunda. Aí você diz, antes de eu falar da segunda, deixa eu mostrar isso na vida de Ló. Que é para a gente entender perfeitamente, através da vida de Ló, como é que isso aconteceu. Ló tomou uma decisão precipitada. Ló olhou, viu as campinas verdejantes do Jordão. Ele disse, puxa, essas campinas verdejantes têm tudo a ver com os meus objetivos. O problema é que aquilo que parecia bonito para Ló, estava levando Ló para perto do pecado. Nem sempre aquilo que parece muito bonito é a escolha de Deus para você. Aquilo que parece muito bonito, muito verdejante, muito espetacular, pode ser que esteja levando você para perto do pecado e distanciando você de Deus. Entendeu bem, jovem? Entendeu bem, menina? Às vezes uma proposta de emprego que parece maravilhosa, espetacular, ela vai afastar você de Deus, vai aproximar você do pecado, e aproximando você do pecado, vai destruir você, sua família, sua vida, seus alvos, e vai acabar com você. Isso aconteceu na vida de Ló. Um outro ponto na vida de Ló. Ló, ele escolheu as campinas verdejantes do Jordão, porque Ló, ele se achava uma pessoa forte. Ló achava que ele era um homem que tinha princípios. Ló, ele pensava assim, eu sou forte, eu tenho princípios.
eu me garanto, Sodoma não vai me atingir. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer um conselho? Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Nunca, nunca na sua vida, pense que você pode domar o pecado. Você não pode domar o pecado. O pecado é um animal indomável. O pecado é dissimulado. Ele finge que você já o dominou, e quando você achar que você dominou, ele vem e acaba com você. Ele traga você, ele devora você, ele destrói você. É assim que age o pecado. O pecado é indomável. Não brinque com o pecado. Na Bíblia nós vamos estudar futuramente uma história que eu acho uma das histórias mais fantásticas de toda a palavra de Deus sobre escolhas. A história de Sansão. Depois que nós terminarmos a história de Ló e de Abraão, nós vamos estudar Sansão. Sansão achou que ele podia dominar o pecado, que ele podia domar o pecado, que ele vencia o pecado a hora que ele quisesse. E nós nos enganamos. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Não fique de prosinha com o pecado achando, eu estou só fazendo uma brincadeira. A hora que eu quiser eu saio. Você não vai sair. Porque não se brinca com o pecado. Segundo indicativo de que você está tomando uma escolha errada, ou fazendo uma escolha errada, ou está fazendo uma escolha precipitada. Se a sua escolha está fazendo você se aliar a pessoas que debocham de Deus. Você diz, eu vou fechar um contrato com essa pessoa, eu vou firmar um acordo com essa pessoa, eu vou fazer um negócio com essa pessoa, e essa pessoa que você vai fazer sociedade, vai juntar alguma coisa com ela, é uma pessoa que debocha de Deus, é uma pessoa que escarnece de Deus, Eu quero dizer para você que você está fazendo uma escolha errada, e você vai sair frustrado, você vai acabar arrebentado nessa escolha. Por quê? Porque a história de Ló nos mostra isso. Ló fez uma escolha de se aliar a pessoas de Sodoma. As pessoas de Sodoma debochavam de Deus. As pessoas de Sodoma escarneciam de Deus. Ló insistiu em ficar naquela cidade, em permanecer naquela cidade, em negociar naquela cidade, em fazer acordos com aquela cidade. E qual foi o fim de Ló? O fim de Ló foi, Deus chamou e disse, eu vou livrar você, mas eu vou destruir essa cidade. E onde está o seu coração? Se o seu coração ficar nessa cidade, eu vou destruir você também. Terceiro indicativo de uma escolha errada. Se a sua escolha não aceita seus conselhos e ela julga pretensa santidade, a sua escolha é errada. Pule fora. Eu vou explicar para você. Você lembra que quando os dois anjos entram na cidade, Ló vai na direção dos dois anjos. Depois, os homens da cidade, que se diziam amigos de Ló, eles chegam com Ló e dizem, Ló, você acha que você é melhor do que a gente? Você chegou um dia desses aqui na cidade. E agora você acha o quê? Você se acha mais santo do que nós. Quer ser o santinho? Tu te acha o santinho? Tu queres ser melhor do que nós? Se você faz acordo, se você está envolvido com pessoas que jogam isso na sua cara, que falam do seu modo de viver cristão, que falam para você, tu só quer ser santinho, só quer fazer as coisas certas. Se você não pular fora, essas pessoas vão acabar convencendo você de que fazer a coisa errada é a melhor coisa.
e no final da história, você vai preso junto com eles. Você vai acabar a sua vida junto com eles. Você vai desgraçar a sua relação junto com eles. Eu conheci o caso de uma menina que se envolveu com um rapaz descrente. Um dia, quando ela foi chamar a atenção daquele rapaz, por causa de uma atitude que ele havia tomado, ele falou: eu não te entendo, você só quer ser a santinha? O que ele estava dizendo para ela? Você é a pretensa santinha. Mas tem um monte de gente dentro da tua igreja que faz um monte de coisa errada. Qual é o conselho que eu daria para essa jovem? Se esse rapaz está falando isso para você, está falando da sua vida de santidade, ele está dizendo, você tem que ser como eu sou. Então faça o que eu faço de errado. Então, se você não quer tomar decisões erradas, se você quer tomar decisões acertadas, pule fora. Se o seu trabalho exige que você faça coisas erradas, você precisa confrontar o seu patrão e dizer, eu não vou fazer. Porque o preço vai ser muito grande para você. O preço que você vai pagar vai ser muito alto. Você tem que ter cuidado. Quarto, se a sua escolha está tomando ou está tornando você uma pessoa indolente, uma pessoa insensível quanto a obedecer à voz de Deus, a sua escolha é errada. O que significa isso? Você tomou uma decisão na vida e essa decisão começa a tornar você uma pessoa insensível à vontade de Deus. Indolente à vontade de Deus. O que significa ser indolente à vontade de Deus? Você não percebe mais o que é vontade de Deus. O errado para você é certo. O certo para você às vezes acaba sendo errado. E você acaba achando que tudo é normal, tudo é normal. Você acha que não tem absolutamente nada a ver. A Bíblia diz que você chega nesse nível quando você tomou decisões erradas, fez escolhas erradas. Quando você faz escolhas erradas, você não enxerga mais o erro. O erro para você é acerto. E você acaba lutando por aquilo que você sabe que é errado. E transformando o errado no certo. Por quê? Porque você se tornou insensível à vontade de Deus. Quinto, se sua escolha, ou se sua escolha quando está falando de a decisão que você tomou, a pessoa com quem você decidiu se aliar, faz você se tornar uma pessoa pessimista em relação a Deus, em relação à vontade de Deus, a sua escolha é errada. O que significa isso? De repente você tem uma decisão para tomar, você tem uma escolha para fazer, e a pessoa chega com você e diz, olha, deixa de ser bobo, não perde mais tempo esperando não. Pega logo isso aí, fecha logo isso aí, porque tu esperaste tanto até agora e não veio ninguém para ti. Só um minutinho. Ninguém chegou para comprar, ninguém chegou para fazer acordo contigo. Ah, tu esperou até agora? Olha, pega logo esse camarada, casa logo com ele, porque senão tu não vai sair do caritó. Olha, se esse menino passar pela tua vida, pensa que vai aparecer outro. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa está fazendo, ela está tornando você uma pessoa pessimista em relação à vontade de Deus. Ela está pedindo para você desacreditar em Deus. E nós não podemos jamais desacreditar em Deus. Deus, Ele é Deus, e Ele faz tudo conforme agrada a Ele, e Ele vai trazer para você o que é melhor para você na hora certa. E se Ele não trouxer, é porque Ele sabe que você não pode conviver com aquilo, porque aquilo pode estragar a sua vida, a sua felicidade. Eu lembro de uma jovem, 42 anos, chega comigo e pede, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. E eu falei, você está doente? Ela diz, não, eu quero casar. E esse ano eu caso, no nome de Jesus.
Eu falei para ela, por que o desespero? Ela falou, não é desespero. Não é desespero, pastor. Pensa, eu estou com 42 anos. O primeiro que bater na minha porta, eu caso. Eu falei, Jesus. E ela casou. Sem ouvir qualquer conselho, ela casou. 6 meses depois, aquela jovem chega e ela diz, pastor, eu deveria ter ouvido o senhor. Eu falei, cadê seu marido? Morreu? Ela falou, não. Está vendo isso aqui? Violência. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Ele tentou me enforcar 3 vezes. Eu falei, você lembra que eu falei para você? Ou Deus ainda ia trazer alguém para você, ou Deus ia preferir que você vivesse os 6 últimos meses da sua vida em paz. E você não viveu. Ela falou verdade. Foram os 6 piores meses da minha vida. Sabe por que isso aconteceu na vida dessa jovem? Porque alguém chegou na vida dessa jovem e alguém plantou na vida dessa jovem a ideia do pessimismo em relação à vontade de Deus. Pega logo esse, vai logo esse, porque se passar não vem outro não. Não creia nisso. Não creia naquele emprego que você diz, esse aqui, mas tem que trabalhar sábado, domingo, manhã, tarde, noite e madrugada. Ou tu pega esse ou acabou. Não, você diz, não, eu não creio nessa ideia. Eu não creio no pessimismo em relação à vontade de Deus. Deus vai me dar, eu sou filho, Ele vai trazer para mim aquilo que não vai prejudicar a minha relação com Ele. Faça uma escolha certa. Não faça escolhas erradas. Não se precipite. E aí que entra o 6º indicativo. O 6º indicativo diz, se sua escolha prejudica a sua família, sua escolha é errada. Se sua escolha prejudica a sua família, sua escolha é errada. Deus quer que você priorize sua família. Se a escolha que hoje você está fazendo, ela prejudica a sua família, você está fazendo uma escolha errada e você vai pagar um preço muito alto. Você vai chorar. Nós temos homens que resolveram escolher o trabalho, sacrificaram suas famílias, mudam-se de lugar a toda hora e veem mais a sua secretária do que a sua mulher. Convivem mais com a sua secretária do que com a sua mulher. A secretária sabe mais coisas sobre ele do que a própria mulher. Porque fizeram escolhas erradas e estão destruindo as suas famílias. Mas nós destruímos também as nossas famílias de uma outra forma. Quando nós não perguntamos de Deus se é a vontade dele fazer mudanças, nós fazemos mudanças baseado no nosso interesse, naquilo que é bom para nós. Ló fez mudanças baseado nos interesses dele, nos objetivos dele. Ele não consultou Deus, ele não perguntou de Deus, Deus, isso vai ser bom para a minha família, para a nossa vida espiritual, para a vida espiritual das minhas filhas, para a vida espiritual dos meus filhos, para a vida espiritual da minha mulher, isso vai ser bom para nós? Não, ele pensou, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para o meu gado, isso vai ser bom para o meu trabalho, isso vai me render mais dinheiro. E pensando dessa maneira, Ló acabou com a família dele. Se você olhar a história de Ló vai nos mostrar que a escolha dele prejudicou a mulher dele. Você concorda comigo que a escolha de Ló prejudicou a mulher dele? Concorda comigo? Prejudicou a mulher dele? Por que prejudicou a mulher dele? Por que você acha que prejudicou a mulher dele? Sabe por quê? Quando ele tirou
A família dele, de perto de Abraão, que era um homem devoto a Deus, de oração, de obediência, de fidelidade, de chamar a atenção de todo mundo e dizer: olha, nós precisamos viver fiéis a Deus. Ele tirou de lá. Ele escolheu ir para as campinas verdejantes do Jordão. Quando ele fez essa troca, a mulher de Ló gostou de Sodoma. Sabe qual é o grande perigo quando nós fazemos decisões erradas na vida? É a nossa família gostar das nossas decisões erradas. Quando a mulher de Ló chegou lá, que ela viu, toda noite, discoteca, funk, rebolation, pegação para tudo quanto era lado, tudo livre, 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 boca livre, homem pegando homem, mulher pegando mulher. Ela disse: que cidade moderna, eu gostei disso. Olha aí, ele levou para dentro do centro do pecado, e ela começou a gostar daquilo. Aí quando ele disse: que tal nós voltarmos para lá, para onde está Abraão, perto das montanhas? Ela disse: jamais, aqui é que é bom, eu não vou voltar. O que aconteceu? Ela gostou do pecado. Sabe o que a gente faz às vezes? A gente tira a nossa família de perto de Deus e leva a nossa família para perto do pecado, e a nossa família começa a gostar do pecado. E depois que a nossa família gosta do pecado, é muito difícil tirar a nossa família de perto do pecado, do centro do pecado. Quando Deus chega com Ló e pede para Ló tirar toda a família dele dali do centro do pecado, ele consegue convencer todo mundo, menos quem? A mulher dele. Sabe por quê? Sabe onde estava o coração dela? No centro do pecado. E aí, a prova de que essa mulher estava tão contaminada pelo pecado, tinha se envolvido tanto com o pecado, tinha gostado tanto do pecado, é que essa mulher, ela não se conformou em deixar Sodoma para trás. Quando Deus disse para eles: sai e não olhes para trás, o pecado estava tão dentro dessa mulher, que ela fez o quê? Ela olhou para trás, e a história diz que ela se transformou numa estátua de sal. Quando nós fazemos escolhas erradas, que nós levamos os nossos filhos, afastamos eles de Deus, levamos eles para perto do pecado, e eles passam a gostar do pecado, nós transformamos os nossos filhos em estátua de sal, imprestáveis para qualquer coisa. Veja como nós somos responsáveis por nossas escolhas, por escolhas erradas, por escolhas que nós fundamentamos baseadas nos nossos objetivos, no nosso lucro, naquilo que vai trazer benefício para nós. Nós não pensamos na família, nós não pensamos no todo, nós não pensamos nas consequências, nós não pensamos como uma mudança daqui de Manaus para um outro lugar pode acarretar prejuízos inimagináveis para nós. Nós não pensamos que eu pegar a minha mulher e dizer: eu vou abandonar todos os ministérios e eu vou embora de Manaus. O quanto isso pode ser doloroso para nós. Há uma outra história na Bíblia muito parecida com isso. A história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, ele casa com Noemi e ele resolve ir para uma outra terra, sem consultar ninguém. Simplesmente ele toma a decisão, ele não quer saber se vai ser bom para a mulher, se vai ser bom para os filhos. E quando ele chega em Moabe, morre os 2 filhos dele, Malom e Quilion. Olha o preço que ele paga. Morre Malom e Quilion. Depois ele morre e ficam 3 viúvas. Olha qual é o preço de decisões precipitadas, de escolhas precipitadas. Senhores pais, as suas decisões precipitadas, suas escolhas, podem trazer consequências para o resto da sua vida, sobre a vida dos seus filhos.
uma decisão errada, ela pode se enraizar dentro de nós de tal maneira que nós não conseguimos dizer não, nós não conseguimos deixar o pecado quando essa decisão se enraiza. Se enraizar essas decisões no seu filho, nunca mais ele abandona o pecado. O que me chama a atenção nesse texto, para finalizar? Os nossos critérios de escolhas erradas, eles podem se tornar hereditários. Sabe o que significa isso, Jefferson? Uma escolha errada sua, sem que você imagine, impensadamente, ela passa de pai para filhos. Não é que nós queiramos fazer isso, são nossas escolhas. O livro de Ló, aliás, o livro de Gênesis, na história de Ló e de Abraão, deixa muito claro que os nossos critérios de escolhas erradas podem se tornar hereditários. Eu não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando daquilo que os nossos filhos veem. As escolhas que eles nos veem tomar, eles vão tomar as mesmas escolhas em diferentes áreas da sua vida. Você diz, como assim, pastor? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quantos aqui acham que Ló tomou uma decisão precipitada e errada? Levante a mão. Eu acho. Eu, aliás, não acho, eu tenho certeza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês acham que a decisão que Ló tomou teve influência na decisão das filhas dele? Aí você diz, qual foi a decisão da filha dele? Qual foi a escolha dela? Eu vou falar para vocês. Quando elas saem de Sodoma, eu pesquisei e aquela região tem registro de homens. Bastava elas esperarem que ia aparecer homens para elas casarem, procriarem e darem continuidade à geração do pai dela. O que acontece? De onde essas meninas estavam vindo? Sodoma, perto de Gomorra. Sabe qual era uma das ideias, das ideologias de Sodoma? Olha lá essa. Não é pecado relacionamento entre pais e filhos. Acredita nisso? Deixa eu falar uma coisinha para você. Quantos de vocês são cientes que no curso de humanas das universidades brasileiras nós temos uma corrente que planta essa semente, que incesto não é pecado, que pecado não existe. Isso é plantado no curso de humanas, na universidade, inclusive na Universidade do Amazonas, Federal do Amazonas. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que um dos candidatos que muitos de vocês votaram aqui, ele é autor dessa tese, ele tem um chumaço, um volumaço desse tamanho, em que ele incentiva a sociedade a relações entre pais e filhos. E esse homem foi candidato a presidente do Brasil, professor de uma universidade de São Paulo. E vocês votaram nele porque vocês queriam isso. Você diz, mas eu não sabia disso. Então como é que você faz escolhas sem que você preste atenção nas suas escolhas? Essas meninas saíram de lá contaminadas por aquela ideia. Contaminadas por aquela ideia. E elas disseram, isso não tem nada a ver. Para Deus tem. E elas pegaram o pai, embebedaram o pai, tiveram relação com o pai. Isso foi uma decisão errada?
Diante de Deus foi. Mas para elas que conviveram naquela sociedade onde não havia pecado, onde nada era proibido, onde nada era errado, para elas era algo natural. Muitas pessoas hoje estão fazendo coisas naturais. Por quê? Porque perderam os princípios da palavra de Deus. Outro dia uma senhora chegou comigo e disse: pastor, eu vim aqui pedir socorro. Trouxe o marido dela. Se o senhor disser sim, eu faço. Se o senhor disser não, eu não faço. Gente, às vezes as pessoas me colocam como pastor em cada situação. Eu fico vermelho. Eu falei: pode falar, fique à vontade que eu posso ajudá-los. Eu procuro ser até educado. Ela falou: o meu marido, ele quer fazer um troço aí chamado swing. Você é louco? Como é que uma mulher chega e fala? Eu fiquei vermelho, eu falei, eu fiz de conta que eu não sei o que é isso, né? Eu falei, isso é um ritmo musical? Ela falou, não, ele quer contratar mais 2 pessoas para... Eu vou logo abrir o jogo, pastor, para fazer uma suruba. Eu falei, pelo amor de Deus. O senhor acha que ele está certo ou está errado? Eu falei, olha, eu não vou nem discutir, eu não tenho que ouvir muito, mas isso não está na palavra de Deus, não faça. Ela falou, tu ouviu o contaminado? Resposta dele, pastor, mas é porque isso aqui é normal para mim. Eu já fazia isso antes de ser crente. Falei para ele, agora, bota na tua cabeça uma coisa. Tu fazias, agora tu é nova criatura. Entendeu? Tu está casado com uma mulher, e essa mulher está querendo viver de acordo com a palavra de Deus. Faz o que é certo, tu vai ser abençoado, contaminado. Está entendendo? Tem coisas que nós estamos trazendo para dentro das nossas famílias, que vão contra os ensinamentos da palavra de Deus. Para aquelas meninas, aquilo ali não tem nada a ver, mas para Deus tinha. E qual é o resultado? O resultado é trágico. Nascem 2 hastes, duas crianças, que vão dar origem a 2 povos, os amonitas e os moabitas, que perseguem o povo de Israel durante anos e anos e anos. Morrem muitas pessoas por causa dessa escolha das filhas de Ló. Por que elas fizeram isso? Porque papai Ló fez uma escolha errada de colocar essas meninas para viverem no meio do pecado, e elas gostaram do pecado, e depois que elas frequentaram a Universidade Federal de Sodoma e Gomorra, elas aprenderam na Universidade Federal de Sodoma e Gomorra que não existe pecado debaixo da linha do Equador. Entendeu? E que isso é coisa de crente. Moral da história, pagaram um preço. A mãe virou uma estátua de sal. As meninas sofreram com os filhos. Houve guerra. Ló morreu e continuou tendo guerra. Descendentes deles morreram por causa de uma escolha errada de Ló. Uma escolha precipitada de Ló. Você está entendendo aonde as suas escolhas podem levar você? As consequências que elas podem trazer para a sua vida. Você entende isso? Se você entende, deixa eu fazer um pedido para você. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se a palavra de Deus falar para você não é não, sim é sim. Mas não tome nenhuma decisão na sua vida sem consultar Deus. Sem consultar alguém que conheça a palavra de Deus. Porque se você assim o fizer, você vai sofrer as consequências que Ló sofreu. E o pior de tudo é que consequências relacionadas a escolhas erradas não ferem somente quem faz. Fere todos aqueles que estão próximos a nós. E eu creio que não é isso que você quer para você. Hoje à noite Deus falou ao nosso coração sobre escolhas.
Hoje à noite Deus veio trazendo uma palavra para você sobre escolhas. Talvez essa semana você vai precisar fazer escolhas na sua vida. E tome muito cuidado para que as escolhas que você vai fazer essa semana não sejam escolhas precipitadas e erradas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor pela Tua palavra, por tudo que o Senhor nos ensina. Pedimos ao Senhor que nos ajude sempre a fazer escolhas corretas, escolhas de acordo com a Tua palavra. Mantém sempre o nosso foco no Senhor, e tudo aquilo que prejudicar o Senhor, tudo aquilo que for trazer prejuízo para a nossa família, nos ajuda a dizer não. Mesmo que aparentemente seja ruim para nós, mas se vai ser bom para o Teu reino, que nós escolhamos a Tua vontade sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bem-vindos à Igreja Batista Central-Leste, uma igreja alegre, dinâmica, criativa e que preserva os princípios da Palavra de Deus. O que posso encontrar? Berçário. Enquanto você assiste ao culto, uma equipe de confiança e totalmente capacitada cuidará com todo amor e carinho de seus filhos. IBCL Kids. No horário do culto aos domingos, acontece nossa escola bíblica dominical, em 3 salas, em faixas etárias específicas, com uma linguagem adaptada para cada sala. IBCL Teens, de 12 a 14 anos. Palavra de Deus, jogos, dinâmicas, desafios bíblicos, você encontra aqui, todos os sábados a partir das 16 às 18 horas. IBCL Jovens. Jovens a partir de 15 anos não casados se reúnem em grupos de amizade de moças e rapazes para aconselhamentos, pedidos de oração e comunhão. A mensagem é levada pelo pastor Moisés e equipe, todos os sábados às 19 horas no templo da igreja. IBCL Casais. Lindas programações especiais e encontros de casais. Venha fortalecer o seu amor pelo seu cônjuge. Maturidade. Em sábados alternados, eles encontram-se para estudo da Palavra de Deus, passeios e muita comunhão entre irmãos. Às terças e quartas, temos os grupos de oração espalhados em vários cantos de Manaus, sempre havendo um próximo a você. Nossos cultos acontecem aos domingos em 2 horários, das 16h30 às 18h e 19 às 20h30. Nesse momento, adoramos ao Senhor com lindos louvores e aprendemos a palavra de Deus que transforma vidas. Acompanhe-nos pelas redes sociais e faça-nos uma visita. Aguardamos você. Igreja Batista Central-Leste, muito mais que amigos.